Para entender a fúria de Sansão, primeiro precisamos entender o mundo brutal em que ele nasceu. Imagine uma nação inteira vivendo de joelhos. Durante 40 longos anos, Israel não era uma nação livre, era um campo de prisioneiros. O inimigo não era qualquer tribo do deserto. Eram os filisteus. Eles vinham do mar, eram gigantes em estatura, e, o mais aterrorizante de tudo, eles detinham o segredo do ferro. Enquanto os israelitas lutavam com paus, pedras e ferramentas de bronze precárias, os filisteus tinham espadas que não quebravam, lanças que atravessavam escudos e carros de guerra blindados que esmagavam qualquer resistência. A opressão era total, eles controlavam a economia, a comida e a dignidade. O céu parecia de bronze e a terra de ferro. Não havia esperança. O Deus de Israel parecia estar em silêncio absoluto. Mas em uma pequena cidade chamada Zorá, na fronteira do perigo, o silêncio foi quebrado de forma aterrorizante. Havia uma mulher, esposa de Manoá, que carregava a vergonha cultural da esterilidade. Naquele tempo, não ter filhos era visto como uma maldição divina, mas o que ela não sabia é que seu ventre estava fechado porque estava reservado para algo que o mundo nunca tinha visto. Um anjo do Senhor apareceu a ela, não como um bebê querubim, mas com uma aparência descrita como terrível e majestosa, inspirando um temor profundo. A mensagem foi um choque. Ela conceberia um filho. Mas este não seria um garoto comum. Ele seria a arma secreta de Deus contra a tirania do ferro. O anjo impôs regras estritas, um código de santidade chamado nazireado. Havia 3 leis absolutas que separariam esse menino do resto da humanidade. Primeira, ele jamais poderia tocar em vinho ou bebida forte. Sua mente deveria estar sempre sóbria para o espírito. Segunda, ele jamais poderia tocar em cadáveres ou coisas impuras. A morte não poderia contaminar a fonte da vida. E a terceira, a mais estranha e visível de todas. Navalha nenhuma jamais passaria em sua cabeça. Seu cabelo longo não seria apenas uma escolha estética. Seria a coroa de sua consagração, o condutor elétrico de sua força sobrenatural. Se ele quebrasse essas regras, a aliança estaria desfeita. Assim, sob a sombra da guerra e o peso de uma profecia, nasceu Sansão. Ele cresceu, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor começou a agitá-lo no acampamento de Dan. Eram os primeiros tremores de um terremoto que derrubaria templos. Sansão não era o líder religioso que todos esperavam. Ele era impulsivo, apaixonado e perigosamente atraído pelo inimigo. Já adulto, ele desceu para Tímina, uma cidade filisteia. Ali seus olhos cobiçaram uma mulher inimiga. Seus pais imploraram: "Não há mulheres entre as filhas de teus irmãos? Por que você tem que buscar uma esposa entre esses incircuncisos assassinos?" Mas Sansão era movido pelo desejo, e por trás disso, a própria mão de Deus procurava um pretexto, uma faísca para iniciar a guerra contra os opressores. Foi nessa viagem para a Terra Proibida que a morte o encontrou pela primeira vez. Enquanto caminhava pelas vinhas de Tímina, longe dos olhos de seus pais, um rugido paralisou o ar. Um leão jovem, no auge de sua força predatória, saltou das sombras. Não foi um encontro casual, foi um ataque para matar. A besta veio com garras expostas e dentes prontos para rasgar a garganta do nazireu. Naquele segundo de terror, a física humana foi suspensa. O texto sagrado diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão poderosamente. Uma onda de energia divina inundou seus músculos, transformando carne humana em algo indestrutível. Sem espada, sem lança, sem escudo, apenas com as mãos nuas. Sansão agarrou a fera no ar. O som foi repugnante e visceral. Ele rasgou o rei da selva ao meio como quem rasga um pedaço de papel ou um cabrito jovem.
O sangue quente manchou suas mãos, a vida se esvaiu da fera, e o silêncio voltou às vinhas. Ele olhou para o corpo destroçado e continuou seu caminho, sem contar nada a ninguém. A primeira vitória foi solitária e sangrenta. Dias depois, ao retornar pelo mesmo caminho para o casamento, a curiosidade o levou de volta à carcaça do leão. E ali, ele viu algo impossível, uma anomalia da natureza. Dentro da caixa torácica podre e seca da besta morta, um enxame de abelhas havia construído uma colmeia. O cheiro da morte misturado com o aroma doce do mel. Ignorando a lei do nazireado que proibia tocar em cadáveres, Sansão enfiou as mãos na carcaça, pegou o mel e comeu. Ele levou para seus pais e eles comeram, sem saber que estavam consumindo algo retirado da morte. A doçura saiu da força, a vida saiu da podridão. Sansão brincava com as regras de Deus, confiando demais na própria força, sem saber que esse pequeno segredo se tornaria a semente de uma traição mortal. O cenário muda para o coração do território inimigo. O casamento de Sansão foi um evento de alto risco. A festa durava 7 dias, regada a vinho e excessos. Os filisteus, desconfiados daquele forasteiro israelita com força descomunal, não enviaram amigos para celebrar com ele. Eles enviaram 30 companheiros, na verdade, 30 guardas, 30 espiões para ficar de olho em cada movimento de Sansão. O ar era pesado. Sorrisos falsos escondiam adagas afiadas. Sansão, percebendo a hostilidade e a arrogância intelectual dos filisteus, decidiu humilhá-los onde eles se sentiam mais seguros, na mente. No auge da festa, ele propôs um enigma impossível, nascido de sua experiência secreta com o leão. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. A aposta era altíssima: 30 túnicas de linho fino e 30 vestes festivais completas. Naquela época, isso era uma pequena fortuna, o preço de anos de trabalho. Os 30 filisteus aceitaram, confiantes em sua inteligência superior. Mas o primeiro dia passou, o segundo dia passou, o terceiro dia passou. O silêncio de Sansão era torturante. Eles não conseguiam decifrar. A vergonha começou a se transformar em ódio mortal. Eles não podiam perder para um judeu rústico. Incapazes de vencer Sansão na força ou na inteligência, eles apelaram para a arma mais suja de todas, o terror psicológico. Eles cercaram a noiva filisteia de Sansão nas sombras. A ameaça foi sussurrada, mas brutal. Persuada seu marido a nos explicar o enigma. Se você não conseguir a resposta, nós queimaremos você viva. Queimaremos a casa do seu pai e toda a sua família. Você nos convidou aqui para nos roubar? Imagine o pânico dessa mulher. O que deveria ser uma lua de mel virou um pesadelo de manipulação. Ela não amava Sansão, ela temia por sua vida. Durante os 7 dias da festa, ela chorou incessantemente sobre ele. Ela usou cada arma emocional, cada lágrima, cada acusação. Você me odeia. Você não me ama. Você tem um segredo e não confia em mim. Sansão, o homem que rasgava leões com as mãos, descobriu sua maior fraqueza. Ele não suportava a pressão emocional de uma mulher chorando. Sua força física era infinita, mas sua resistência emocional era frágil. No 7º dia, exausto e irritado, ele cedeu e sussurrou o segredo no ouvido dela. Imediatamente, ela correu para os assassinos. A traição estava consumada, o enigma foi quebrado, e a festa estava prestes a se tornar um banho de sangue. Quando os filisteus deram a resposta do enigma antes do pôr do sol do 7º dia, dizendo: "O que é mais doce que o mel e mais forte que o leão?", Sansão sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de alguém que acaba de confirmar que está cercado de cobras. Ele olhou nos olhos deles e disse a famosa frase: "Se vós não tivesseis lavrado com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma." Ele sabia que sua esposa o havia traído.
A aposta tinha sido perdida, e ele devia 30 mudas de roupa. Mas Sansão não tinha dinheiro. Ele tinha fúria. E ele decidiu pagar a dívida com a moeda que mais gostava: sangue filisteu. Movido por uma raiva sobrenatural, ele desceu para Ascalon, uma cidade litorânea rica. Longe dali, foi um ataque relâmpago. Sansão emboscou 30 homens nobres da cidade, matou-os com as próprias mãos, despiu os cadáveres ainda quentes e levou as roupas manchadas de sangue para pagar os trapaceiros do casamento. Ele jogou as roupas aos pés deles, pagou a aposta e foi embora para a casa de seu pai, fervendo de ódio. Mas a tragédia estava apenas começando. Enquanto ele estava fora, o pai da noiva, pensando que Sansão jamais voltaria, cometeu o erro fatal. Pegou a esposa de Sansão e a entregou para o padrinho de casamento, o melhor amigo de Sansão. Quando Sansão voltou meses depois, com um cabrito de presente para tentar reconciliar o casamento, foi barrado na porta. Sua esposa agora pertence a outro, disse o pai, mas pegue a irmã mais nova dela, é mais bonita. Para Sansão, aquilo não foi apenas uma rejeição amorosa, foi um insulto à sua honra de guerreiro. Sua resposta foi fria e terrível: desta vez, não terei culpa pelo mal que farei aos filisteus. Ele não usou espadas. Ele usou a mente estratégica de um general do caos. Sansão caçou 300 raposas, ou chacais, vivas. Imagine o trabalho insano de capturar 300 bestas selvagens. Ele as amarrou cauda com cauda, formando 150 pares, e no nó entre as caudas, prendeu tochas acesas. Na época da colheita do trigo, quando os campos estavam secos e dourados, ele soltou os animais em pânico. As raposas correram loucamente pelos campos dos filisteus, espalhando fogo por toda parte. O trigo, as vinhas, as oliveiras, a economia de uma nação inteira virou cinzas em uma noite. A fome ameaçava a superpotência. Em retaliação, os filisteus, cruéis como sempre, não atacaram Sansão direto. Eles foram até a casa da ex-esposa e a queimaram viva junto com o pai dela. O ciclo de vingança estava selado. Sansão jurou: eu não pararei até que tenha me vingado de todos vocês. A destruição causada por Sansão foi tão grande que os filisteus mobilizaram um exército real e invadiram o território da tribo de Judá. Eles queriam a cabeça do terrorista hebreu. E aqui acontece a cena mais triste e vergonhosa da história de Israel. Os homens de Judá, o próprio povo de Sansão, em vez de se unirem a ele para lutar pela liberdade, ficaram com medo. 3.000 homens de Judá, um exército inteiro, subiram até a caverna onde Sansão estava escondido, não para ajudá-lo, mas para prendê-lo. Eles disseram: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? O que você fez? Sansão, olhando para 3.000 de seus irmãos armados contra ele, aceitou ser amarrado, desde que fossem os judeus a entregá-lo, e não a matá-lo. Eles o amarraram com 2 cordas novas, grossas e resistentes, e o levaram para um lugar chamado Lei. Quando os filisteus viram Sansão amarrado e indefeso sendo trazido, o acampamento explodiu em gritos de vitória. Eles correram para linchá-lo. Mas no momento em que os gritos inimigos chegaram aos seus ouvidos, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão como uma explosão nuclear. As cordas novas em seus braços se tornaram como fios de linho queimados pelo fogo. Elas simplesmente derreteram e caíram de suas mãos. Desarmado, cercado e sozinho, Sansão olhou para o chão e viu a única coisa disponível: uma queixada de jumento fresca. Fresca significa que o animal tinha morrido há pouco tempo. O osso ainda estava pesado, denso e duro, não quebradiço e seco. O que se seguiu foi um massacre industrial, um homem contra 1.000 soldados treinados. Sansão girava aquele osso como um ceifeiro corta o trigo. Crânios foram esmagados, capacetes de bronze amassados, escudos partidos. Ele lutou por horas, empilhando corpos sobre corpos, até que 1.000 homens jaziam mortos ao seu redor.
Coberto de sangue, suor e poeira, ele ergueu o osso para o céu e compôs um poema de vitória, com uma queixada de jumento, montões e mais montões. Mas a vitória cobrou seu preço. A desidratação extrema o atingiu. Ele sentiu que ia morrer de sede ali mesmo. Ele clamou a Deus, talvez pela primeira vez com humildade, e Deus fendeu uma rocha ali mesmo, fazendo brotar água. Sansão bebeu e reviveu. O lugar ficou conhecido como a Colina da Queixada. 20 anos se passaram. Sansão agora era o juiz de Israel, temido e intocável. Mas o tempo não curou sua maior fraqueza, o desejo pelo perigo e por mulheres proibidas. Em um ato de arrogância suprema, Sansão decidiu entrar na Cova dos Leões. Ele foi para Gaza. Gaza não era uma cidade qualquer, era a capital dos filisteus, a fortaleza principal, o coração do império inimigo. Ele não foi para a guerra, ele foi para passar a noite com uma prostituta. Ele se sentia invencível. Mas os espiões o viram. A notícia correu como pólvora: Sansão está aqui. Os soldados de Gaza cercaram a casa e fecharam os portões da cidade. O plano era simples e covarde. Eles esperariam a luz do dia. Quando a manhã raiar, nós o mataremos, sussurravam eles, postados em emboscada, vigiando cada saída. A cidade estava trancada, não havia fuga. Sansão estava encurralado na cama do inimigo. Mas Sansão não esperou o sol nascer. Ele acordou à meia-noite. O espírito o alertou, ou talvez sua própria astúcia de guerreiro. Ele caminhou até os portões da cidade na escuridão. Os portões de Gaza eram colossais, feitos de madeira maciça, reforçados com ferro e bronze, trancados com ferrolhos que precisavam de vários homens para mover. Sansão não tentou abrir a fechadura. Ele agarrou as portas, os batentes, as trancas e a estrutura inteira. Com um grito de esforço que deve ter acordado a cidade inteira, ele arrancou o portão da muralha. Ele não apenas quebrou a porta, ele arrancou as fundações de pedra junto. E então, ele fez o impossível. Em vez de deixar o portão no chão e fugir, ele colocou a estrutura inteira, pesando toneladas, sobre os ombros, e ele não andou apenas alguns metros. A Bíblia diz que ele carregou os portões subindo até o topo do monte que fica diante de Hebrom. São mais de 60 quilômetros de distância, subindo a serra. Foi a maior humilhação militar da história. Ele deixou a capital do inimigo aberta, vulnerável e sem proteção. Era uma mensagem clara: suas muralhas não me prendem. Seus exércitos não me assustam. Eu sou o dono da sua cidade. Depois de humilhar um império inteiro arrancando os portões de Gaza, Sansão deveria ter aprendido que sua força tinha um propósito divino, e não pessoal. Mas o vício na adrenalina e no perigo era mais forte. Ele desceu para o Vale de Sorek, um lugar de fronteira, onde se apaixonou perdidamente por uma mulher chamada Dalila. Diferente da primeira esposa, que foi ameaçada de morte, Dalila foi motivada por algo muito mais frio: a ganância pura. Os 5 príncipes dos filisteus, a elite governante da nação, foram até ela pessoalmente. Eles não levaram soldados, levaram uma proposta de negócios. A oferta era astronômica. Cada um dos 5 governantes daria a ela 1.100 peças de prata. Fazendo as contas, eram 5.500 peças de prata. Para se ter uma ideia, na época, um escravo valia 30 peças. Eles estavam oferecendo a Dalila uma fortuna capaz de comprar um reino, apenas para descobrir o segredo da força de um homem. A missão dela não era matar Sansão, mas descobrir onde reside a sua grande força e como poderíamos amarrá-lo para o afligirmos. Note a palavra, afligir. Eles queriam torturá-lo, humilhá-lo, quebrá-lo aos poucos. Dalila aceitou. E assim começou o jogo de sedução mais caro e mortal da história. Sansão, cego de paixão, mudou-se para a casa dela,
dormindo na cama da inimiga, sem saber que cada beijo, cada carícia e cada pergunta eram parte de um contrato de assassinato. Ele se sentia um Deus intocável, acreditando que poderia brincar com o perigo o quanto quisesse sem nunca se queimar. A manipulação começou suave. Dalila perguntava: "Conta-me, peço-te, em que consiste a tua grande força?" Sansão, em vez de fugir, decidiu brincar. Ele achava divertido ver os filisteus falharem. Na primeira vez, ele mentiu: "Se me amarrarem com 7 vergas de vimes frescos..." Ela o amarrou. Os assassinos estavam escondidos no quarto. Ela gritou: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." Ele arrebentou os vimes como se fossem fios de estopa queimados. Os assassinos recuaram. Na segunda vez ele mentiu de novo: "Cordas novas, que nunca foram usadas." De novo, ela o amarrou. De novo, ele quebrou as cordas como se fossem linhas de costura. Na terceira vez, ele chegou perigosamente perto da verdade, mencionando seu cabelo: "Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a teia do tiar." Ela fez isso enquanto ele dormia, prendendo o cabelo dele na máquina de tecer. Quando ele acordou com um grito de alerta, ele arrancou o tear inteiro do chão com pino e tudo preso ao cabelo. A cada vitória, a arrogância de Sansão crescia. Ele achava que estava no controle. Mas Dalila mudou a tática. Ela parou de brincar e começou a destruir a alma dele. Dia após dia, ela usava a mesma arma que derrotou Sansão no seu primeiro casamento: a tortura emocional. "Como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim." A Bíblia diz que ela o importunava todos os dias com suas palavras, e molestava a sua alma até a morte. Sansão, o homem que matou 1000 com uma queixada, estava exausto, deprimido e desesperado por 1 minuto de silêncio. Ele preferia morrer a continuar ouvindo as reclamações dela. E foi assim, vencido pelo cansaço, que ele abriu o coração e assinou sua sentença de morte. Ele contou tudo: "Navalha nunca passou pela minha cabeça. Sou nazireu de Deus. Se for rapado, a minha força se retirará de mim." Dalila, percebendo que dessa vez era verdade, mandou chamar os príncipes. "Venham só mais esta vez." Eles trouxeram o dinheiro na mão. Ela fez Sansão dormir sobre os seus joelhos, uma imagem de falsa ternura materna. Um homem entrou silenciosamente no quarto com uma navalha. Em minutos, as 7 tranças longas e sagradas caíram no chão. O texto bíblico tem uma das frases mais tristes de toda a Escritura. Dalila gritou: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." Ele acordou e pensou: "Sairei como das outras vezes e me livrarei." Mas a frase seguinte é um soco no estômago. Mas ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. A força não estava no cabelo em si, estava na aliança com Deus. Sem aliança, ele era apenas um homem comum cercado de monstros. A captura foi brutal. Eles não o mataram, eles queriam que ele sofresse. A primeira coisa que fizeram foi furar os seus olhos. O mundo de Sansão ficou escuro para sempre. Acorrentado com correntes de bronze, ele foi levado para Gaza, a mesma cidade cujos portões ele havia arrancado. Mas agora, ele não era um conquistador, ele era gado. Jogaram-no no cárcere e o obrigaram a girar o moinho, trabalho reservado para jumentos e escravas. O herói de Israel agora era uma atração de circo cego e humilhado. Mas, no escuro daquela prisão, enquanto ele girava a pedra dia e noite, os filisteus esqueceram um detalhe biológico e espiritual crucial: o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. Chegou o dia do grande festival nacional. Os príncipes dos filisteus reuniram o povo para oferecer um grande sacrifício a Dagon, o deus peixe. Eles cantavam: "O nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo." O templo estava lotado. Havia cerca de 3.000 homens e mulheres só no terraço, fora a multidão lá embaixo. Todos bebendo, rindo e zombando do Deus de Israel. Para o grande finale,
Mandaram buscar Sansão no cárcere para que ele os divertisse. O cego foi trazido tateando, guiado pela mão de um menino. Eles o colocaram entre as colunas principais que sustentavam todo o templo. Sansão, sentindo a arquitetura ao seu redor, pediu ao menino: "Deixa-me tocar as colunas que sustentam a casa, para que me encoste a elas." Ali, no meio da zombaria de milhares, Sansão fez sua última oração. Não foi uma oração arrogante de vitória, mas um grito de misericórdia: "Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. E fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos." Ele abraçou as 2 colunas centrais. A força sobrenatural, a unção que estava adormecida, voltou com violência total. Ele gritou: "Morra eu com os filisteus." Ele curvou-se com toda a força. A pedra estalou, a estrutura gemeu, e o templo colapsou. Teto, paredes, colunas e milhares de pessoas desabaram em uma nuvem de poeira e morte. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. A Bíblia encerra a história com uma matemática sombria: foram mais os que ele matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Sansão foi um herói falho, um homem de paixões e erros, mas no fim, ele cumpriu sua missão. Ele foi o instrumento do juízo de Deus, a bomba relógio humana que explodiu o coração do império inimigo. E assim termina a saga do homem mais forte que já pisou na terra. A vida de Sansão é um lembrete brutal de que a força física não vale nada se o espírito for fraco. Ele venceu leões, exércitos e derrubou templos, mas foi derrotado pelos próprios desejos e por um sussurro no travesseiro. No fim, Deus usou até mesmo os erros de Sansão para libertar o seu povo. Uma história de sangue, traição e, no último suspiro, redenção. Se você quer continuar desvendando os segredos e as histórias mais sombrias das Escrituras, sua missão agora é uma só: se inscreva no canal e ative o sininho. Comenta aqui embaixo, qual outra história brutal da Bíblia a gente deve investigar no próximo vídeo. Eu sou o narrador, e esse foi mais um arquivo aberto aqui no Decodificando a Fé. Até a próxima!